Olá, olá, gente querida! Boa noite! Graça e paz! No ar a partir de agora o programa Falando de Cristo. Como sempre, eu de cá, você de lá. Em minhas mãos, ó, a velha companheira, amiga, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés é a palavra do Senhor, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Já começo aqui conferindo o som para ver se está chegando tudo bem. Graças a Deus, tá uma maravilha. Cumprimento você que está nos ouvindo aí em qualquer outra plataforma que não seja nossa, sejam todos bem-vindos da mesma maneira, né? Os amigos que estão acompanhando através do aplicativo Rádio WF, aí, tudo bem com vocês? Boa noite, né? E você que está ouvindo aí através do site radiowf.net, que acompanha também a postagem do Bruno, a nossa lição, todos os dias aí no site. Muito obrigado pelo carinho de vocês também, tá bom? Vem aí, nós estamos mudando aí, né? Vem coisa nova aí para o próximo trimestre, aqui na nossa página, aqui no Facebook. Aqui a nossa página Rádio WF, muito bem alimentada pela minha esposa, Dona Vilma. Ela posta o material de estudo, a nossa lição todos os dias, posta mensagem de reflexão, vídeos com o pastor Luiz, né? Pastor Arilton, ó, muito legal. Estamos chegando aí a 5.000 amigos, 5.000 pessoas aqui na página Rádio WF aqui no Facebook, viu? Muito obrigado você que faz parte desse time aí, que ajuda a pregar a palavra de Deus. Eu já chego pedindo para você compartilhar. Quanto mais você compartilha, ó, mais longe vai a palavra de Deus, né? A minha Bíblia está aqui, a minha lição também, o meu copo d'água para manter as palavras molhadas. E hoje estou aqui em Rolim de Moura, estou em casa, utilizando aí a internet Nortetel Rolinet, o mundo na velocidade da luz. Muito obrigado a toda a equipe da Nortetel Rolinet. Amanhã nós vamos para Presidente Médici, né? Amanhã, dia 22, amanhã, dia 23, é aniversário da Nortetel Rolinet, lá de Presidente Médici, 2 anos de sucesso. Um abraço aí ao Amós, todos os amigos aí de Presidente Médici. Quinta-feira, nós estaremos lá em Tarilândia, né? Então, amanhã, terça e quarta-feira, vamos ficar em Presidente Médici. Na quinta-feira estaremos em Tarilândia, vamos inaugurar em definitiva a loja Rolinet lá de Tarilândia. Na próxima segunda-feira, a reinauguração da Rolinet aqui em Santa Luzia. Muito obrigado a Canopus Motos, concessionária Honda, aqui da nossa querida cidade de Rolim de Moura. Um abraço a todos vocês, tá? Muito obrigado aí, sempre colaborando com a gente, mantendo aí essa parceria e possibilita a gente pregar a palavra de Deus. Trento Materiais para Construção, a nossa maior obra é ter você como cliente. Um abraço, seu Roberto, Dona Idejo, Simar, toda a família Trento Materiais. Muito obrigado a Relojoaria Ótica Safira. Alô, Jaime Calbi, um abraço para você, meu irmão, meu amigo, Dona Margarete, toda a família da Relojoaria Ótica Safira. Pratique esporte, pratique karatê com a Academia Pequeno Dragão, Shihan, Silvio Roberto, aquele abraço e um abraço a todos vocês que já estão chegando aí para nos ajudar a fazer o programa, né? Minha esposa já deu aí o seu boa noite. Boa noite. Gente, eu tô gostando muito de fazer o canal Falando de Cristo na Estrada, tá? Você aqui do Facebook, dá uma visitada no canal Falando de Cristo na Estrada lá no YouTube, tá? Eu tenho certeza que vocês irão gostar também. É muito legal, né? A gente sai de casa, começa a filmar, a gente vai contando um pouco da nossa história, do nosso dia a dia e aproveitando também para pregar a palavra de Deus. Tem muitos, aliás, vários vídeos, né? Já lá no canal Falando de Cristo na Estrada. E você que já está inscrito no canal Falando de Cristo na Estrada, compartilha aí também, nos ajude, né, a propagar a palavra de Deus, tá? Muito obrigado você que está acompanhando, seguindo, deixando seu like, o seu comentário aí no canal Falando de Cristo na Estrada. Vamos orar, vamos falar com Deus para a gente começar em definitivo aqui o nosso programa. Ore comigo. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, lhe agradecemos por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de juntos estudarmos a sua palavra. Vamos aprender mais um pouco sobre essa fé, a fé da aliança, meu Pai.
seja com cada irmão, irmã. Aceite os pedidos de orações, também os nossos agradecimentos. Seja o nosso professor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, portanto, ao canal Falando de Cristo na Estrada. Sejam bem-vindos aqui na página Rádio WF, aqui no Facebook. Em qualquer outra plataforma que você esteja acompanhando esse vídeo, muito obrigado, tá? Muito obrigado. É um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu já ia mostrar o tema do próximo trimestre, né? Tá empolgante, viu? Eu já li 3 lições, eu quero essa semana terminar a 4ª lição. Quero fazer um teste aí, né? A gente viaja muito e às vezes eu fico devendo para vocês. Eu gostaria de estar aqui todas as noites. E nós estamos bolando uma maneira de estarmos aqui todas as noites, tá? Nós estamos bolando aí, a gente vai fazer um teste, se der legal, se vocês gostarem, a gente vai permanecer na nova roupagem que nós vamos estar fazendo aí um piloto a partir já do primeiro tema da próxima lição, tá? Se não gostar, a gente volta para fazer aqui dessa maneira, ao vivo aqui em casa, ao vivo na van, né? Quando a gente está viajando, a gente faz dentro do carro, a gente faz na casa de alguém, que eu gosto também. Aliás, eu gosto de falar de Cristo, né? Mas eu vejo que eu fico devendo muito, mas muito para vocês aí, porque eu gostaria de estar aqui todas as noites, né? E eu quero estar com vocês todas as noites. Então nós estamos bolando algo novo aí para atender você aqui na página aqui do Facebook, também atender o canal Falando de Cristo na Estrada, né? A gente está aí pelo menos a metade do mês na estrada. São os programas que às vezes faltam aí, tá, gente? Então, ore por nós aí, né? Por esse ministério. Tá chegando novidade aí, tá? Mas eu preciso que vocês nos ajudem, né? Ajude em oração, ajude a propagar, vai lá pro canal, curta, né? Bora falar para todo mundo, vamos divulgar a palavra de Deus. A gente precisa se unir mais, né? Avançar mais aí na pregação do Evangelho. Esse evangelho que é o evangelho da salvação, né? Bíblia Sagrada, tá bom? Mas a gente precisa contar com vocês aí também. Então, olhe por nós aí. Vem novidade aí, a gente vai fazer um teste. Eu espero que vai ficar legal, né, Rubens? Rubens está lá de Goiânia, chegando já também para nos ajudar a fazer o programa aí, compartilhando junto com a Vilma, junto com os demais irmãos que estarão chegando. Olha, irmãos, eu não vou citar nomes aqui, tá? Eu não gosto de fazer isso. Vocês veem que eu sempre estou aqui para cima, né? Lá em Seringueiras eu fiz o último programa e anunciei, amanhã estarei de volta. Mas nós tivemos, naqueles dias, notícias muito ruins. Não foram boas, não. Amigos próximos da gente, né? Que a gente estava pedindo oração, né? Pessoas que a gente estava orando ali e que descansaram. Eles nos deixaram, né? Nos deixaram. A gente... Ainda não estamos recuperados, né? A Vilma é muito ligada a essas pessoas e a gente sentiu, a gente está sentindo muito, a gente está com mais amigos também entubados, né? Lutando ali pela vida, a gente tem orado, colocado na mão de Deus e nós sentimos, tá? Essa é a verdade, nós sentimos, não tive clima para vir para frente da câmera, falar e sorrir, né? Como eu gosto de fazer com vocês. Nós ainda estamos aqui enlutados, né? E orando a Deus. Ore por essas famílias. Eu não vou citar nomes aqui, mas ore por essas famílias que precisam desse conforto. Precisa ser assistida de perto mesmo pelo poder do Espírito Santo. Que Deus esteja ali iluminando, né? A mente daquelas pessoas para que elas não desistam. Né? Que tire delas essa tristeza e às vezes um pouco de mágoa que fica em relação ao próprio Deus, né? Então, essa pandemia ela tem feito pessoas, por um lado, se aproximarem de Deus, né? Pessoas que estão se apegando a Deus em oração, se entregando, ou fazendo a revisão de vida, uma revisão de alma mesmo, né? Mas tem outras pessoas que estão perdendo filhos, perdendo irmãos, cônjuge, né? E que, às vezes, por não ter a sua oração na mente dele, minha oração não foi atendida, não foi, Deus não me ouviu. Não, Deus ouviu. A gente não conhece todos os mistérios, né? A gente não conhece o propósito, por que Deus permitiu.
mas tem pessoas que estão se afastando de Deus. Às vezes pessoas de dentro da igreja, pessoas que conhecem a palavra de Deus, sabe, irmãos, que os profetas, sabe que os apóstolos, sabe que essas pessoas também morreram, também deixaram alguém. Lembra que esses dias eu fiz uma mensagem baseada em Josué, e eu fiz lá da cidade de Nova União, aproveitando aquela praça, né? Aquele contexto, quando Deus fala para Josué, seja forte, né? Eu estou falando com você, seja forte, não desista, não desanime, eu vou estar com você. Aquele contexto era contexto de morte, era contexto de luto, né? Moisés havia morrido, e Moisés morre vendo a promessa do outro lado, né? Mas o que Deus havia prometido a Moisés é a mesma promessa que ele fez para cada um de nós, para todos que estão partindo antes de nós. E talvez nós vamos antes de alguém, né? E eu sei que tem me dado uma certa preocupação como líder na igreja. A gente vê, a gente ora e tal, e a gente vê as pessoas, por um lado, alguns, poucos, se apegando mais em Deus, e alguns outros, né, se afastando de Deus por achar que as suas orações não foram recebidas, não foram atendidas, vai gerando uma espécie de descrença, vai faltando a fé, vai desanimando. Meu irmão, minha irmã, tire isso da cabeça, por favor. Da mesma maneira que Deus falou ali com Josué, seja forte, não desanime. É eu que estou falando, eu vou estar com você. Contexto ali era um contexto também de morte, né? Josué pode-se dizer que ele era discípulo ali de Moisés, ele andava com Moisés, aprendeu muito do seu mestre ali, e agora ele está com essa responsabilidade toda na mão e um luto, né? Um luto, e Deus chega para ele e fala, olha, é para você ser forte, tá? É para você não desanimar. Eu vou estar com você, e ele tem que assumir ali essa liderança, né? Essa liderança. Por quê? Porque a promessa não está aqui. A promessa, irmãos, ela está além daqui, né? Naquele reencontro que todos nós vamos ter. É isso que você, pai, você, mãe, esposa, irmão, você que perde alguém, é isso que você tem que ter em mente, que tudo isso que está acontecendo é resultado de algo que você e eu fazemos, que se chama pecado. Isso é resultado do pecado que entrou no mundo através de Satanás. E tem muita gente acariciando o mal, achando que está tudo bem, né? Não luta contra isso que a gente chama de pecado, que é essa desordem, essa desorganização. A gente vê em todos os lugares, né? O pecado chegando mesmo, arrebentando as pessoas e vai deixando as pessoas impotentes. E aqueles que podem fazer alguma coisa, às vezes não fazem. E aí se enche de incerteza. Ao não fazer, te enche de incerteza. Mas eu quero dizer para você, olha, se apegue em Deus. Viva nessa esperança, na esperança de Moisés, na esperança daqueles que despediram de Moisés, como Josué, né? Do grande líder. Falaram, e agora? E agora Deus fala, não, agora eu continuo aqui, eu continuo com você, né? Eu vou estar conduzindo você a partir daí. Então sinta a presença de Deus na sua vida, sinta o abraço, sinta as lágrimas dele. Se você está triste, imagina Deus, porque se você ama a pessoa que você perdeu, imagina Deus, que é o Criador, que é o mantenedor, que foi capaz de dar a sua vida. Ele deixa como exemplo, ele fala, mesmo que uma mãe se compadeça do seu filho, não se compara ao que eu compadeço, o que eu sou capaz de fazer por um único pecador aí na terra. E ele mostrou isso, né? Mostra isso. Esse dia eu falei para vocês aqui a respeito da minha oração matinal. Eu tenho várias orações durante o dia, a gente ora, né? A gente aqui no programa, nós oramos agora, a gente termina o programa com oração, mas aquela oração matinal que eu faço, eu sempre gosto de cumprimentar Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, né? Os anciãos, todo mundo. Eu cumprimento o céu, porque eu imagino, falo, o trabalho que o céu está tendo agora. Quando eu falo o céu, eu estou falando do trabalho dos anjos, né? O trabalho de Jesus como sacerdote lá no céu, ministrando em nosso favor. Irmãos, é uma batalha. Ele não está lá de férias, ele sente. Se nós estamos sentindo aqui, nós estamos abatidos, Deus também sente, Deus também chora. Jesus chorou, ele chora. Então, se abrace Jesus, sinta o conforto, mas conforte ele também. Já eu vou estar aí,
Já já eu vou estar aí. E o Senhor está promovendo esse encontro. Já já eu vou ver o meu filho, já já eu vou ver minha filha, já já eu vou ver meu tio, já já eu vou ver meus avós, já já eu vou estar com a minha família reunida. Em nome de Jesus, viva nessa esperança, por favor. Não desanime. Não desanime. Eu vou tomar minha água e vamos para o estudo. O estudo fala de fé hoje. Nós estamos estudando já há 12 semanas, né? Esse tema que é a promessa que fala da aliança eterna de Deus. A aliança, irmãos, é um relacionamento. E nós só seremos capazes de encontrar essa salvação em Cristo Jesus através dessa aliança. Através desse relacionamento, né? De andar com Ele, caminhar com Ele, ter realmente um relacionamento com Ele, tá? Isso é importante. Por isso, a aliança sempre foi importante e sempre é tema da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse nós estamos estudando a aliança. E agora nós chegamos no tema importante, porque esse tema que nós vamos ver agora fala, é a penúltima lição, então vai falar da fé. A fé da aliança. É preciso ter fé. Gálatas capítulo 3, verso 11, o apóstolo Paulo escrevendo ali para os irmãos da galáxia, ele diz, olha, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Olha como isto é incrível, né? Ao mesmo tempo que Jesus, ele apresenta diante de Deus os discípulos e fala, Pai, santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a Bíblia que testifica de Jesus. Nós conhecemos Jesus, o Espírito Santo, Deus, essa obra da salvação, todos esses temas sobre aliança, porque a Bíblia nos fala, ela nos mostra. Agora, eu ter conhecimento da Bíblia, onde aqui está registrado a lei de Deus, a lei moral, o caráter de Deus, o plano de salvação, eu crer, eu leio, eu tenho conhecimento didático, isso me salva? Não. Precisa algo importante aqui. O justo viverá pela fé. É importante ter conhecimento? Claro, claro. Por quê? Porque a Bíblia testifica de Jesus. Como você entra em relação com alguém que você não conhece? Então, quando você estuda a Bíblia, você entra num diálogo. É você e Jesus conversando agora. Então, o texto aqui começa, eu não vou terminar hoje, eu vou dividir esse tema 12 em duas partes e até o final de semana a gente vai terminar a última lição, a lição de número 13, né? Olha que nós estamos estudando há tempo e aí nós vamos falar sobre a vida da nova aliança. A última lição vai falar sobre a vida da nova aliança. E aí você vai perceber se você realmente está vivendo essa relação, essa aliança de maneira correta com Deus. Muitos pensam estar nessa aliança e não estão, outros pensam que não estão, e aí o estudo vai fechar com chave de ouro. Vai fechar com chave de ouro. O autor aqui, o verso para memorizar é Gálatas capítulo 3, verso 11, anote aí, eu já li, vou repetir. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, por quê? Porque o justo viverá pela fé. Agora, quem é justo? Justo é aquele que Cristo justifica. Nós não temos justiça própria, tá bom? E aí o autor coloca uma história interessante, talvez você já conheceu, através de algum filme, através de alguma literatura. Diz que cerca de 7 séculos antes de Cristo, o poeta Homero escreveu a Odisseia. A história de Odisseu, o grande guerreiro que, após saquear a cidade de Troia, na guerra de Troia, começou uma viagem de 10 anos de retorno à sua terra natal, Ítaca. A viagem demorou tanto porque ele enfrentou naufrágios, enfrentou motins, tempestades, enfrentou monstros, enfrentou outros obstáculos que impediam de alcançar o seu objetivo, que era de chegar à sua terra. Finalmente, depois de decidir que Odisseu já havia sofrido bastante, os deuses concordaram em permitir que o cansado guerreiro voltasse para a sua casa, voltasse para a sua família. Eles concordaram que as provações dele já haviam sido suficientes para expiar seus erros. História bonita, né? É um conto muito bonito. Em certo sentido, somos como esse Odisseu aí. Nós estamos em uma longa jornada para casa.
No entanto, irmãos, a diferença crucial é que, ao contrário de Odisseu, nunca poderemos sofrer sofrer o suficiente a ponto de merecer o direito de voltar. Essa é a diferença. Odisseu sofreu e pelo seu sofrimento mereceu. Nós nunca poderemos sofrer o suficiente a ponto de merecer o direito de voltar. A distância entre o céu e a terra é grande demais para que possamos pagar pelos nossos erros. Se voltarmos para casa, irmãos, terá que ser somente pela graça de Deus. E aqui é uma advertência, mas também é um refrigério saber, né? Que se voltarmos para casa, terá sido somente pela graça de Deus. Esta semana, então, a lição número 12 vai falar por que a salvação é um dom. Você sabia que a salvação é um dom? Pois é. Por que somente alguém igual a Deus poderia nos resgatar? O que tornou Abraão um excelente representante da fé? Vai ser interessante esse tema, né? O que significa justiça sendo imputada ou sendo creditada a nós? E a última resposta é da pergunta como tornar as nossas promessas e a esperança, como tornar nossas, né, as promessas e a esperança encontrada na cruz, que é o tema da lição. Vamos falar agora sobre as reflexões sobre o Calvário. Irmãos, o modo de salvação do Antigo Testamento sob a aliança mosaica, a aliança sinaítica, né, não é diferente do modo de salvação do Novo Testamento sob a nova aliança. Nós já estudamos aqui, já tiramos todas as dúvidas, né? Por quê? Porque a salvação é somente pela fé. Na antiga aliança, pela fé. Na nova aliança, pela fé. Se fosse por qualquer outra coisa, como obras, a salvação seria devida a nós. Algo que o Criador seria obrigado a nos conceder. Só os que não entendem a gravidade do pecado creem que Deus teria obrigação de nos salvar. Isso que eu falei, às vezes a gente cobra de Deus, a gente briga, revolta, fica chateado com Deus nesses momentos de morte, de doença, né? Mas aqui eu repito a palavra do autor, ele diz, só os que não entendem a gravidade do pecado creem que Deus teria obrigação de nos salvar. Ao contrário, se existe uma obrigação, é a nossa dívida para com a lei transgredida. Não podíamos cumprir essa obrigação. Felizmente, alguém cumpriu por nós. Quem é que cumpriu por nós essa obrigação? Jesus. Jesus cumpriu por nós. Abrem aspas. Quando os homens e mulheres puderem compreender mais plenamente a magnitude do grande sacrifício feito pela majestade do céu em morrer em lugar do homem, então será magnificado o plano da salvação e as reflexões sobre o Calvário despertarão ternas, sagradas e vivas emoções no espírito cristão. Terão no coração e nos lábios louvores a Deus e ao Cordeiro. Orgulho e egoísmo não podem florescer no coração que guarda vivas na memória as cenas do Calvário. Nem toda a riqueza do mundo é suficiente em valor para redimir uma pessoa a perecer. Pergunta: quem pode medir o amor experimentado por Cristo para com o mundo perdido ao pender ele da cruz, sofrendo pelas culpas dos pecadores? Esse amor foi imenso. Esse amor foi infinito. Cristo mostrou que seu amor era mais forte do que a morte. Ele estava realizando a salvação do homem. E se bem que sofresse o mais terrível conflito com os poderes das trevas, entretanto, em meio a tudo isso, seu amor se tornou mais e mais forte. Suportou a ocultação do semblante de seu pai a ponto de Jesus exclamar em amargura: Deus meu, por que me desamparaste? Seu braço trouxe a salvação. Foi pago o preço para comprar a redenção do homem, quando no último conflito interior foram proferidas as benditas palavras que parecem ressoar através da criação.
essa voz que você ouve agora, em João 19:30, está consumado. Isso ecoa e vai continuar ecoando até o seu retorno. Está consumado. As cenas do Calvário requerem a mais profunda emoção. A esse respeito, vocês estarão desculpados se manifestarem entusiasmo. Que Cristo tão excelente, tão inocente, devesse sofrer tão dolorosa morte, suportando o peso dos pecados do mundo, jamais nossos pensamentos e imaginação poderão compreender plenamente. O comprimento, a largura, a altura e a profundidade de tão assombroso amor não podemos sondar. A contemplação das incomparáveis profundidades do amor do Salvador deve encher a mente, tocar e sensibilizar o coração, refinar e enobrecer as aflições, transformando inteiramente todo o caráter. Amém? Eu li no livro Testemunhos para Igrejas, volume 2, páginas 212 e 213 da profetisa Ellen White. Que sirva de reflexão nesse momento de dor, nesse momento de perca, do grande amor de Jesus por seres que escolheram desobedecer, quebrando a aliança, quebrando a lei e assim pecando. E o resultado do pecado não está escondido a ninguém. O resultado do pecado é a morte, e morte eterna. Mas como eu e você não podíamos pagar, ele assumiu o teu e o meu lugar. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19 fala sobre a aliança e o sacrifício. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Irmãos, e aqui eu não quero saber se você é magro, gordo, branco, preto, negro, não quero saber da sua raça, não quero saber da sua posição social, não quero saber da sua opção sexual, eu não quero saber da sua denominação religiosa, não quero saber como você se olha no espelho. Eu quero que você reflita no teu preço, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata e ouro, que para nós tem muito valor, que vocês foram resgatados da vida inútil. Mas vocês e eu, nós somos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Ou seja, quando se degolava ali, como se matava um animal, como expiação pelo teu pecado, pelo meu pecado, por aquilo que eu cometi. Agora você tem que pensar no tamanho do seu valor, porque é o sangue de Cristo que nós estamos falando aqui, do Criador, Redentor, do Rei do Universo. O Rei derramou seu sangue por você. O que Pedro quis dizer ao declarar que fomos resgatados? Como que isso ocorreu? Pedro quis dizer que fomos salvos da escravidão do pecado por meio de Cristo, nosso parente mais próximo. Amém? Quando Pedro falou sobre a morte expiatória de Cristo na cruz, ideia de resgate ou de preço a que ele se referiu, nos faz lembrar da antiga prática em que um escravo era libertado da escravidão após o pagamento de determinado valor. Pagamento feito geralmente por um parente. Em contraste, Cristo nos resgatou da escravidão do pecado e de seu resultado final. Qual é o resultado final do pecado, irmãos? É a morte. Mas ele o fez por meio do seu precioso sangue, de sua morte substitutiva e voluntária no Calvário. Esse é o fundamento de todas as alianças. Anote aí na sua Bíblia. Esse é o fundamento de todas as alianças. Sem morte, sem a morte de Cristo,
a aliança se tornaria nula e sem efeito. Porque Deus não poderia ter cumprido com justiça sua parte do acordo, que é o quê? É o dom da vida eterna, concedida a quem? Concedida a todo o que crê. Nós vamos ler alguns textos para me terminar a parte de hoje. Nós vamos ler Romanos 6, 23, 1 João capítulo 5, verso 11, 12 e 13, e responder, né, o que essas mensagens têm em comum. Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, Romanos 6, 23, ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Se ele parasse aqui, estava muito complicado, porque todos nós pecamos. Então não haveria esperança para ninguém. Mas ele põe uma vírgula e continua, não é um ponto final. Ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E esse é o testemunho. Lá em 1 João capítulo 5, verso 11, 12 e 13. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Amém? O que tem em comum? Que a vida eterna vem do Filho e é concedida a todos os que creem. Não é de um grupo seletivo. Não é só dos líderes da sua igreja. É para você que crê. Queridos, temos essa promessa de vida eterna, pois só Jesus podia reparar a brecha que nos privou da vida eterna. Por quê? Porque só a justiça e o valor infinito do Criador poderiam cancelar nossa dívida para com a lei transgredida. Essa é a amplitude da ruptura causada pelo pecado. Afinal, o que se poderia dizer sobre a seriedade da eterna lei moral de Deus se uma criatura finita e temporal pudesse pagar a penalidade por sua transgressão? Não tinha jeito. Só alguém igual a Deus, em quem existia vida não emprestada, não derivada e eterna, poderia ter pago o resgate exigido para nos livrar da dívida para com a lei. O salário do pecado é a morte. E o que é pecado? Transgressão da lei. Assim, todas as promessas da aliança são cumpridas e temos vida eterna, mesmo agora. Assim fomos resgatados do pecado e da morte. Assim somos e assim seremos resgatados do pecado e da morte, se cremos. A fé do patriarca Abraão, parte 1 e parte 2, eu vou fazer no próximo programa. Tá? Eu quero terminar hoje, então, trazendo um estudo que nós fizemos na quinta-feira, que fala... É uma introdução à lição do próximo trimestre, descansando nas promessas de Deus. E eu quero terminar para que você possa meditar hoje no estudo que nós fizemos sobre a aliança, nesse pacto, nesse relacionamento que nós podemos dizer sim ao entrar e podemos dizer não, eu não quero. Eu não quero andar com Deus. Eu não quero caminhar com Deus. Eu não quero conhecer esse Deus. Você pode? Pode. Você pode. Mas quando você olha na Bíblia e vê as pessoas que tais coisas fizeram, viraram as costas para Deus e por si enfrentaram aquilo que estava para cair sobre o Cordeiro Eterno, eu digo que não foi uma boa e não é uma boa escolha. A Bíblia está aqui para mostrar as bênçãos e a maldição. As bênçãos da aliança, as bênçãos a quem andam com Deus e as maldição aqueles que viram as costas para Deus e querem enfrentar o inimigo, querem enfrentar o pecado, querem enfrentar o mundo
por conta própria. Por conta própria. Tem muita gente corajosa. Tem muitos corajosos por aí se dando mal. Por isso eu quero trazer essa mensagem para terminar hoje o programa. E aí no próximo eu falo sobre essas duas partes da fé de Abraão, que é muito importante para a gente entender o tema da fé. Abraão creu. E isso lhe foi creditado, imputado como justiça. Há uma história sobre o famoso cardeal Bellarmino, um grande apologista católico, que durante toda a sua vida havia lutado contra a mensagem da justificação unicamente pela justiça imputada. Em seu leito de morte, trouxeram-lhe os crucifixos e os méritos dos santos, a fim de que isso lhes desse certeza diante da morte. Mas Bellarmino disse, abre aspas, levem essas coisas embora. Acho que é mais seguro confiar nos méritos de Cristo. Eu assino embaixo. Eu também acho mais seguro confiar nos méritos de Cristo. É mais seguro. Ao se aproximarem do fim da vida, muitas pessoas pensam no passado e percebem quanto seus atos e obras foram inúteis na obtenção da salvação diante de um Deus santo. E, portanto, quanto necessitam da justiça de Cristo. No entanto, a boa notícia é que não temos que esperar a aproximação da morte para ter segurança no Senhor. Não precisamos disso. Até porque nós não sabemos o momento que ela chega. E geralmente ela chega e nos pega de surpresa. Eu não quero ter dúvidas a respeito do meu arrependimento, dos pecados que eu cometi e cometo. Toda aliança é fundamentada nas seguras promessas de Deus para nós hoje, que podem tornar melhor a nossa vida hoje. Hoje. Nós vamos ler alguns textos e desenvolver aqui esse tema para manter e fortalecer seu relacionamento na aliança com Deus, ok? O intuito desses textos é fazer você pensar, né? Para te manter fortalecido nesse relacionamento de aliança com Deus. Como você pode experimentar a bondade de Deus? O salmista, no Salmo 34, verso 8, ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Como você pode experimentar a bondade de Deus? Provando o seu amor e bondade diariamente. Muitos fecham os olhos para coisas simples. Por exemplo, eu sei a composição da água porque aprendi na escola, mas eu não consigo fazer água para matar a minha sede. Eu tenho que agradecer a esse meu Deus Santo por esse presente, o qual é necessário, eu preciso dela, eu preciso de água para manter a minha vida. E é o presente de Deus. Eu estou respirando agora. A gente aprende sobre o oxigênio, mas eu não sei fazer oxigênio. E eu vejo as pessoas comprando oxigênio para utilizar, às vezes no hospital, e não é barato. Eu tenho uma parente que precisou comprar um cilindro e não é barato. E nesse momento eu estou consumindo todo o oxigênio que eu preciso sem pagar. Nessa época de pandemia, nós vimos a necessidade de vitamina D que é dada pelo sol. Ele aparece quase sempre todas as manhãs, a não ser em alguns lugares que ele aparece mais tarde, ou demora um pouco para aparecer, mas ele está lá. E eu posso receber esse presente, essa energia do sol, boa, positiva, vitamina, provando seu amor e bondade diariamente. E uma das promessas que ele fez é que as estações iriam continuar. Que nós poderíamos colher, né, para poder se alimentar, nós teríamos a nossa água. Então, como você pode experimentar a bondade de Deus? Provando seu amor, provando a sua bondade diariamente, principalmente nas coisas que você não pode fazer por você.
O que Cristo fez por nós para nos tornar leve o nosso jugo? Nosso jugo aqui não é de julgamento, né? Quando a Bíblia, Mateus, ele coloca, ele está pensando numa espécie de canga que era colocado sobre os animais para carregar fardo pesado. O pecado nos deixa com essa carga. Essa carga, ela vai pesando cada vez mais sobre os nossos ombros. E muitos queremos ser heróis. Falam, não, eu aguento, eu suporto. E termino caindo. E precisando de ajuda. Mateus 11:30 diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí me faz eu refletir, né? O que Cristo fez por nós para nos tornar leve o nosso jugo? Ele levou nossa culpa e pecado, tornando leve o nosso jugo. E tem muita gente que não consegue se perdoar. Às vezes ele pede perdão para Jesus e ele mesmo não consegue se perdoar. Ele fica remoendo o seu próprio pecado, remoendo a sua própria culpa. E entra em depressão, outras doenças. Crer em Jesus, ter fé nessa promessa, que ele morreu no teu e no meu lugar, ele levou a sua culpa. Quando você confessa o seu pecado e converte, você dá meia volta e deixa de praticar esse pecado. Ele pega esse pecado, seja qual for. Lembra do Salmo 32 que Davi escreveu? Davi, naquele momento da condição de assassino e adúltero, ele passa um ano sofrendo ali, lutando contra a sua justiça própria, ficando doente. E depois de um ano aí, ele fala, né? Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus levou nossa culpa, Jesus levou o nosso pecado, tornando leve o nosso jugo. Você pode trazer isso para sua vida prática. Quando você consegue ter uma mente totalmente tranquila, a gente chama comumente de paz. Nem sempre eu estive nessa relação com Cristo, nem sempre eu aceitei que Ele assumisse o meu lugar. Então, como experiência própria, eu posso dizer para vocês quantas noites mal dormidas, quantas ressacas, quantas dores estomagais, quantas preocupações desnecessárias. E talvez eu esteja falando para alguém neste momento que está aí, confuso, preocupado, incerto. Creia em Jesus, confesse. E ao confessar o seu pecado, tenha a fé de que Ele está levando a sua culpa e o teu pecado e tornando a sua vida mais leve, mais tranquila. Qual é a relação entre a justificação e a paz? Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 5, verso 9, ele diz: tem sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a relação entre a justificação e a paz, irmãos? Quando somos justificados por Cristo, nós temos paz. Não adianta outra pessoa tentar justificar você, não adianta você tentar se justificar. Quando nós somos justificados por Cristo, porque só Ele pode, diante de Deus, imputar em nós a justiça dEle, é que nós temos paz. Ele é o príncipe da paz. E Ele fala, minha paz eu te dou. É um presente. Ele quer ser o teu representante agora, o seu sumo sacerdote. Ele chega diante do Pai e apresenta o próprio sangue do Cordeiro Eterno. E como sumo sacerdote, não como os levitas que tinham pecados, mas o sumo sacerdote também sem pecado. Ele apresenta diante de Deus e ele fala, Pai, aqui estão as minhas mãos, ainda com as marcas do cravo. E eu estou intercedendo pela Maria Shirley, estou intercedendo pela Beatriz, pela Vilma, pela Angelina, pela Risocleia, pela Lídia Maria, pelo Rubens. E você tem que colocar isso na cabeça que o Pai
aceitou. Por isso que João viu ele à destra do Pai, Apocalipse capítulo 5. Leia Apocalipse capítulo 5. João, ele está chorando e perguntando quem é digno. E agora ele olha e fala, olha, o Cordeiro que tira o pecado do mundo é digno. E ali nós temos duas grandes festas que acontecem. Todos do céu estão cantando louvores a Deus Pai. E começa a cantar também louvores a Deus Jesus. Ele aceitou. Qual é a relação entre a justificação e a paz? Quando somos justificados por Cristo, temos paz. O que você ganhou com a experiência de Cristo? Talvez você não tenha parado para pensar. E alguns de Filipe também não. E aí Paulo escreve lá em Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8. Ele diz, mas esvaziou-se a si mesmo, falando de Jesus, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que você ganhou com a experiência de Cristo? Que ao se esvaziar e assumir a forma de servo, Cristo nos concedeu suas virtudes. Cristo nos concedeu as suas virtudes. Em espírito de oração, examine sua vida e pergunte-se: quais ações da minha parte fortalecem meu relacionamento com Deus e que atitudes prejudicam o meu relacionamento com Deus? Quais mudanças eu preciso fazer? E talvez as mudanças que você precisa saber fazer ganhem um outro nome da Bíblia, que é santificação. E santificação só vai acontecer na sua vida depois de justificação. Justificação, lembre-se, é a raiz. É a raiz. Você precisa aceitar ser justificado por Cristo. Precisa entrar nesta aliança, nesse relacionamento, nesse caminhar com Ele. Então, novamente, examine sua vida e pergunte-se: quais ações da minha vida fortalecem meu relacionamento com Deus? O que estou fazendo de bom que está fortalecendo o meu relacionamento com Deus? Isso é fruto do Espírito Santo. E quais as atitudes, quais são as minhas atitudes que estão prejudicando esse meu relacionamento com Deus? Também eu preciso do Espírito Santo para me livrar dessas atitudes. Não somos heróis. E a pergunta crucial: quais mudanças preciso fazer? Quais mudanças eu preciso fazer para fortalecer este meu relacionamento com esse Deus tão maravilhoso? E talvez você possa fazer ainda uma pergunta: eu sei todas as respostas agora, mas eu não tenho força. E eu falo como Paulo: agora que eu estou fraco, eu sou forte. Por quê? Porque agora eu sei que eu preciso mais do que nunca de Jesus na pessoa do Espírito Santo para me ajudar nesse processo de mudança, no que eu preciso fazer. Ore a Ele e pode ter a certeza que Ele vai te ajudar. Isso chama-se santificação. E sabe quanto tempo dura? Uma vida inteira. Santificação dura uma vida inteira, seja até a sua morte ou até a vinda de Cristo. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre o fé da aliança, o resultado dessa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Lembre-se disso. E tem muita gente que duvida. E quando você passa a ter dúvidas sobre o plano de salvação,
significa que a sua fé está abalada. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda ao Espírito Santo. Conte a Ele das suas dúvidas e com certeza Ele vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. E como é que você aumenta a sua fé? A fé vem aqui, ó, através da palavra de Deus. Amanhã eu vou ler o texto para vocês. Vou deixar vocês na curiosidade. A fé vem de conhecer a palavra de Deus. Porque é esse livro que testifica da pessoa de Jesus e do plano de salvação. Amém? Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, se abrindo o coração, pedindo ajuda ao Espírito Santo, mais a tua fé é revigorada. Amém? Amém. Bom, eu quero agradecer aqui, Luiz dos Santos, quando eu penso no que Jesus fez por cada um de nós, por amor a nós, quando estávamos perdidos. Eu imagino quanta alegria de Jesus quando tomamos a decisão de andar lado a lado com Cristo, né? Obrigado, Senhor, por tudo que Ele fez e faz por nós. Sabe as palavras, Luiz. Abraço minha professora Shirley, muito obrigado a todos vocês, que eu já citei aqui. A Rosicleide pedindo oração pela mãe dela, vai fazer uma cirurgia. Nós vamos estar orando. A Lídia Maria Zanetti, lá em Chapecó, Santa Catarina, que Deus abençoe vocês aí, tá? Muito obrigado a vocês. Amanhã esse programa já vai estar aí no canal Falando de Cristo na Estrada, né? Amanhã nós vamos estar em Presidente Médici, se Deus quiser, né? E eu não sei se eu consigo fazer o programa de lá, mas se eu conseguir, a gente vai falar sobre a fé de Abraão, um bom exemplo de fé. E aí, vamos se aprofundar um pouco mais nesse assunto, ok? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Continue orando pelo nosso ministério, Falando de Cristo aqui no Facebook e também lá no YouTube, Falando de Cristo na Estrada, tá? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, mais uma vez, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos porque o Senhor nos envia mais um estudo, mostrando o teu amor, mostrando o que o Senhor foi capaz de fazer para nos resgatar e falando o que o Senhor está fazendo por nós agora. Obrigado por nos amar tanto assim e nos perdoe por não corresponder à altura. Por isso, Senhor, encha-nos com teu Espírito Santo, porque teremos a certeza da tua presença em nossos corações e assim possamos andar mais a mais e mais, fazendo a sua vontade, lhe obedecendo por amor e sendo usados por ti para levar essa mensagem. Seja com cada irmão, cada irmã, os pedidos de orações que foram feitos aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Que o Senhor possa agir na vida dessas pessoas, meu Pai, à sua maneira, mas que elas sintam a sua presença, que elas sintam ser assistidas de perto por ti. Nos abençoe, nos dê uma boa noite e mais uma vez, obrigado, Senhor, por nos amar tanto assim. Que Deus abençoe a todos, pense nisso, um forte abraço e até amanhã.